apresentação. Deixa eu deixar tudo certo aqui. Ok. Marco, eu vou pedir só que tu feche um pouquinho o teu microfone. Tem algum ruídozinho que de vez em quando aqui vai. Pronto. Quando precisar falar alguma coisa que eu perguntar e tu abre ele, pode meter bronca. Tranquilo? Então, senhores, a gente já discutiu sobre algumas características do CLP, a parte estrutural dele, a gente já viu alguma coisa também, certo? Vimos o que é que o CLP veio para substituir, então a gente falou aqui das lógicas a relé, as aplicações dela. Vimos também a questão da simplificação que o CLP trouxe nos circuitos de comandos, né? Então você antes tinha dezenas, milhares de relés, o Marco até trouxe como exemplo as centrais telefônicas, que já trabalhou, as indústrias antigas tinha bastante lógica a relé, e aí com a criação do CLP, deixa só, ainda tem gente querendo entrar aqui, deixa eu ver. Pronto. Com a criação do CLP, a gente veio simplificar. Mesmo com os CLPs, ainda existem relés, né? Porque eu preciso fazer a interface entre o CLP e um dispositivo de maior potência. Então, eu utilizo ali alguns relés, contatores, disjuntores, que vão ser acionados pelas saídas digitais do CLP. A gente viu os benefícios, questão de maior confiabilidade, mais flexibilidade, um custo bem mais baixo, né? Capacidade de comunicação, ou seja, eu consigo me conectar às redes, consigo transferir e receber dados, transferir e receber comandos. Vimos também a questão de velocidade, né? Acho que o Adriano até comentou lá na parte de processo, lá quando vai verificando se tem um vasilhame vazio ou não. Acho que até no final da aula que ele comentou isso daí. Então, a esteira lá passa uma velocidade gigantesca, né, que se o cara fosse contar, ele nem conseguiria contar. Então, tem essa questão de velocidade de processamento, onde consegue obter as respostas, as informações de maneira mais rápida. Simples de solucionar problemas, diferentemente de um relé, de uma lógica relé, onde eu tinha que testar um a um. Aqui eu consigo, através do software, monitorar qual entrada ou qual saída está sendo ativa, né, para entender se a lógica está funcionando corretamente e se o dispositivo que está conectado a ela está funcionando. Então fica bem mais simples. Sem contar que eu consigo forçar, né, um termo que a gente usa, às vezes, forçar um ponto. Eu ativo aquela saída sem necessariamente esperar a lógica. Eu vou lá e digo, eu quero que ligue agora essa esteira. Eu vou lá pelo computador e digo, liga a esteira. E aí verifico se a esteira realmente está funcionando conforme a saída do meu CLP. Mais fácil de testar também, né? Então, eu tenho, digamos assim, um único local onde se conecta a todos os dispositivos de uma forma mais simples, um único painel, obviamente, dependendo do tamanho do seu processo. Eu tenho essa facilidade. E aí, eu não lembro agora se a gente já começou a entrar na parte de um CLP. Alguém consegue recordar, pessoal? Vamos participar mais da aula agora. Consegue recordar se a gente chegou a falar aqui das partes do CLP? Acredito que não, né? Silêncio total, todo mundo aí? Vamos ver se está todo mundo aí mesmo ou não. Ok. Danilo. Não, professor, falou não. Beleza, então. Preciso escutar a voz de vocês para saber se vocês não estão dormindo ou se estão na frente do computador. Agora tem que ter mais participação. Só não preciso de câmera ligada por enquanto, mas vai ter dia aí que a gente vai ter câmera ligada. Mas aí vai pegar o cara dormindo. Pois é. O cara está ali deitadinho na cama, só com o celular na barriga e roncando. Mas tudo bem, está valendo. Então é o seguinte, a gente falou lá no início desses slides que o CLP nada mais é que um computador industrial, só que com uma função dedicada, né?
Eu não vou ter, por exemplo, se a gente pensa no computador, eu tenho ali um editor de texto, um player de um vídeo, de música, tudinho, eu não vou ter isso dentro de um CLP, até porque não é a finalidade dentro de um processo de automação. Mas eu posso ter outras finalidades, que ser cálculos aritméticos, eu posso ter analisadores de variáveis, eu posso ter comparadores, eu posso ter somadores, enfim, eu posso ter algum processamento de dados dentro do meu CLP, obviamente, com o intuito de criar uma lógica para a minha automação, conforme o projeto deseja, conforme o cliente deseja, ou conforme você queira fazer. Então, olhando bem essa figura, a gente tem como parte de um CLP, são praticamente três. A unidade de processamento central, a famosa CPU, né, que todo mundo conhece aí no seu computador, pensa lá, na CPU é aquela caixa que fica de lado do monitor, tudinho, então ali, na verdade, aquilo ali é só o gabinete, internamente tem diversos componentes e o principal é a CPU, que é o processador, então a gente chama lá de CPU, né, Unidade de Processamento Central. A gente vai ter também a parte de seção de entradas e saídas, a famosa I/O, né, o I/O, in, out, né, onde vão ser os pontos que faremos a comunicação entre o mundo externo, tanto recebendo informação quanto enviando informação. Temos também a fonte de alimentação, que eu preciso, obviamente, ter energizado o meu processo, a minha CPU, né, o meu CLP como um todo. Então, em alguns casos, essa fonte é interna, em outros é externa. A gente vai ver algumas características e vocês irão também verificar isso aí. E o dispositivo de programação, na verdade, é um dispositivo mais que fora do CLP. É o seu computador, é o seu notebook, o seu PC que está remotamente, ou seja, é o local onde eu vou criar a programação. Alguns CLPs, ele tem uma opção de fazer via interface, ou seja, você, pela própria HM do CLP, você ir lá e fazer uma lógicazinha básica, é uma coisa mais simples. Só que, obviamente, tem uma dificuldade bem maior de se programar desse jeito. Então, a gente tem lá um computador, que é justamente o meu dispositivo de programação. Então, o termo arquitetura, que a gente falou, arquitetura do computador, pode se referir justamente ao hardware, né? Todo mundo lembra a diferença lá do hardware e do software, né? Então, a arquitetura, ela se refere ao hardware do PLC, ao software do PLC, ou, em alguns casos, combinando os dois, tá? Então, simples. Eu tenho, deixa eu botar aqui o apontador, marca aqui. Eu tenho a entrada, o in, eu tenho a saída, o out. Eu posso ter entradas analógicas e eu posso ter entradas digitais. A maioria, claro que depende do processo, mas hoje se utiliza muito as entradas digitais. E eu tenho as minhas saídas, que da mesma forma podem ser saídas digitais ou saídas analógicas, certo? Eu tenho a minha fonte, que ela pode ser acoplada ao meu CLP ou ser um dispositivo à parte. Ela simplesmente tem o objetivo de energizar todos os meus módulos, tanto o módulo da CPU, como o módulo de comunicação, como o módulo de entrada, como o módulo de saída, ou seja, todos os módulos que fazem parte do meu PLC, ou seja, de toda aquela minha arquitetura. Eu tenho uma fonte e eu tenho a minha unidade principal, onde dentro dela, de modo geral, a gente tem também, rodando dentro dele, o programa, que vai estar rodando dentro da memória, e os dados, os quais eu estou processando, os quais eu estou trabalhando, recebendo e enviando esses dados. Por que a data, professor? Data é date, né? Pensa em inglês, date de dados, né? Certo, dado. O data center, né, que a gente chamava de data center, era a central de dados, né? Dados, Então, era data center, né? Então, é isso. Então, na memória, dentro da minha
Peraí, pessoal, estou engasgado aqui, só um pouquinho. Quando o senhor fala nessa fonte aí, professor, Sim. não é a fonte da CPU, não, né? É a fonte que vai A alimentar, fonte, certo. todo o CLP. Pode Todo ser, ele CLP. também alimenta a CPU, ele alimenta o módulo de entrada, ele alimenta o módulo de Certo. saída, é uma fonte. Uhum. É feito, pronto, vamos fazer uma comparação com o PC normal que vocês utilizam, o notebook. Isso, certo, Eu certo, não tenho a certo. minha fonte que a ATX, famosa né? fonte AT, ATX, né? Uhum, uhum. Eu não tenho essa fonte que liga na placa-mãe, liga lá Certo, no certo, certo. drive de Drive DVD, no HD, DVD, pronto. no Então, HD. a fonte como aquilo, ou seja, o dispositivo que Aham. vai utilizar os componentes do meu PLC. Tá? Uhum. Então, olhando aqui agora de lado, né, um dispositivo mais real, Uhum. seria justamente essa ideia aqui, ó. Essa Então, aqui ideia eu aí, tenho né? a fonte, eu tenho Uhum. a minha CPU, que é essa daqui, Uhum. eu tenho meus módulos de comunicação, ó. Normalmente eu tenho aqui sempre uns Umas dispositivos, portas de RJ conectadas. umas portas de comunicação, e eu Sim. tenho também os meus módulos de controle de entrada e saída. Né? Uhum. Isso daqui, desse tipo de construção, de arquitetura, ela é flexível. Dependendo da necessidade do meu projeto, eu posso ter mais ou menos condições dela. Agora, óbvio que o mínimo que eu vou ter é a fonte e a CPU. A fonte é o principal, né, de tudo. Sem fonte não funciona. Sem fonte não tem, a energia não funciona, né? Ah, E a CPU é onde vai estar justamente armazenado o meu programa, a minha lógica, que é o que a gente pretende que aprender é, durante essa disciplina, tá? é. Outros exemplos mostrados aqui, ó, justamente, eu tenho aqui os módulos de entrada e saída, ó. Então, essas portas daqui são justamente os pontos onde vão ser conectados os meus dispositivos. Então, normalmente, eu tenho aqui a entrada, aqui eu tenho a saída, né? Uhum. Então, aqui eu ligo uma chave, aqui eu ligo uma lâmpada, por exemplo. Eita, fazer isso aqui no mouse, pronto, uma lâmpada. Então, quando essa chave fechar, aciona uma lâmpada de sinalização. Né? Aqui Certo. dentro eu já tenho um módulo com CPU e comunicação em algum dispositivo. Então, isso aqui, em alguns, claro que depende do modelo, em alguns, para eu interligar o meu PC, né, o meu dispositivo de programação, né, para eu poder programar ele lá, eu vou conectar numa porta dessa ou dessa. Né? Certo. Aqui, pela figura não está muito boa, mas aqui parece aquele USB padrão de impressora que era o mais antigo, né? Então você Uhum. liga nele, e liga o dispositivo, roda o programa e você consegue então tanto fazer o download quanto o upload do programa no seu CLP e aí fazer as alterações da lógica. Né? Certo. Isso fica tudo em REC, professor? Isso, Nos normalmente, REC, né? Nos REC. normalmente os mais em REC, os hackzinhos, né, que Nos também é que RECzinho. chama, são esses modulares, né? Que esse aqui é o Esses tipo modulados. modular, que eu consigo ir trocando essas partes. Uhum. Né? Certo. Já esses aqui, eles são do tipo fixo. Então, quando eu adquiro o PLC, eu adquiro ele com tudo isso. Uhum. Em alguns modelos, eu consigo ampliar, ou seja, eu poderia comprar um outro dispositivo de entrada e saída Certo. e se conectar com ele através de um módulo de conexão. Mas, na maioria dos casos desses tipos fixos, eu já Certo. compro de acordo com o meu processo. Ou seja, eu preciso de um É. processo que vai ter 20 sensores e 5 saídas para equipamentos. Um dispositivo qualquer que eu vou acionar. Então, eu vou lá e escolho um tipo de CLP que tenha 20 entradas e 5 saídas, ou Certo. algum que tenha um pouquinho a mais para eu poder ter um pouco mais de flexibilidade, mas ele já vem um conjunto pronto. Ele já Pronto. vem ali a CPU, internamente já vem a fonte, já vem os módulos de entrada e saída, alguns, dependendo do modelo, pode vir já com um dispositivo de comunicação, ou uma plaquinha de rede, ou
um outro tipo de rede de comunicação, né? Um RS-485 ou Ethernet, seja lá qual for, de acordo com o padrão que você deseja. Tá? Então, esse daqui, se um módulozinho desse queimar de entrada, eu não tenho como trocar. Ele é fixo, ele é uma caixinha fechada. Tá? Já o meu modular, se esse dispositivo queima, você troca, né? Apenas esse dispositivo, né? E coloco um outro no lugar. Né? Então, eu tenho essa... Esse é o trocar o cartão, pessoal? É como se fosse trocar o cartão. É uma placa, né? Como se fosse trocar uma placa. Isso, só que aí a gente chama de módulo, né? Eu troco módulo, né? Módulo. Eu troco um módulo. O cartão, às vezes, também o pessoal usa, aí depende muito do local, mas é possível, certo? Então, foi lá, ó, identifiquei nos testes que a lógica está funcionando, a CPU está funcionando, a fonte está boa, está funcionando, ele está se comunicando pela rede, mas quando a minha lógica manda ligar o equipamento, ele não liga, ou seja, o módulo de saída deve estar danificado. Eu vou lá, troco o módulo e verifico, faço os testes novamente e segue o jogo, certo? Então, essa é as nossas partes de um CLP. Então, são os módulos de entrada e saída, módulo de fonte, a parte de processamento, né, a CPU, a parte de memória de dados e a parte de comunicação quando se tem a mais. Tem, dentro desses módulos de entrada e saída, como eu falei, eu posso ter módulos só de entradas digitais, entradas e saídas digitais, eu posso ter módulos só de entradas e saídas analógicas, tudo vai depender do meu projeto. Do que e custo, né? O custo vai ser o meu projeto, né? Ou seja, eu quero analisar diversos sensores analógicos. Ó, eu tenho que ter vários dispositivos, vários módulos de entrada com entrada analógica, para poder receber esses sinais de 4 a 20, 0 a 10, para poder fazer essas análises e fazer a minha lógica. Então, falando de arquitetura, então um design de arquitetura aberta, ela permite que o sistema seja facilmente conectado a dispositivos e programas feitos por outros fabricantes. Já um sistema com arquitetura fechada é aquele cujo design é proprietário, tornando mais difícil a conexão com outros sistemas. Então, o que é que eu quero falar com isso daqui? Arquitetura aberta e arquitetura fechada. Quem é que pode, e vocês vivem com isso todos os dias sem nem perceber, quem pode me dar um exemplo dessa questão na área de tecnologia sobre arquitetura aberta e arquitetura fechada? Quem conhece aí alguma coisa do tipo? Deixa eu ver aqui, design proprietário. Tem uns que você tem acesso mais livre e outros não, né? Vamos para a área do PC. Os acesso aos programas, né? Aos softwares. Professor, uns que já são abertos, outros que já são fechados. O fabricante não abre jogo. Você está falando como se fosse o Linux e a Microsoft, é? Isso, pronto. Isso, é uma comparação, né? Então, eu tenho ali o Linux, onde várias pessoas podem criar módulos, criar novos kernel, criar novas aplicações. Já o Microsoft, eu tenho já uma restrição maior. Pago, né? De hardware, a gente pode comparar com a Mac, né? Da Apple. Então, eu tenho uma arquitetura fechada na Apple. Se eu precisar construir alguma peça, algum componente, algum complemento para aquele computador, eu tenho que ter os dados da Apple e ela não fornece. Já o PC, o que a maioria tem, ele é uma arquitetura aberta, ou seja, você consegue criar placas de redes, placas de vídeo com facilidade bem maior. Mas, voltando para o PLC, o que acontece? Quando eu tenho uma arquitetura aberta, né, eu tenho facilidade de conectar outros módulos. Lembra que a gente falou que no CLP eu tenho módulos fixos e módulos... como é que eu tenho um tipo modulado, né? Vários módulos. E tem o outro tipo fechado, né? Isso. Lacrado, tipo modulado, o tipo modulado, se eu quiser trocar um módulo, ou seja, botar lá um módulo de comunicação, se o meu fabricante de CLP, né,
sei lá, Siemens, Schneider, ABB, Rockwell, se ele tiver uma arquitetura fechada, dificilmente eu vou conseguir ter um módulo de um terceiro fabricante que consiga se comunicar com o meu dispositivo. Ou seja, eu fico amarrado ao fabricante. Se ele tiver uma arquitetura aberta, aí sim eu posso ter, esse módulo de comunicação é compatível com os CLPs tipo A, B e C. Então, o tipo A, B e C é feito por um outro fabricante, esse módulo é por um outro fabricante, eu consigo, então, fazer com que eles funcionem juntos, eles consigam se comunicar. Tá? Entre eles, né? Já uma arquitetura fechada, não. Você só pode comprar Do mesmo fabricante. do mesmo fabricante. Eita, Se for outro, não garanto a comunicação, eu não garanto a compatibilidade. E dentro da parte de CLP, a maioria dos sistemas de CLP são realmente proprietários. Então, são arquiteturas fechadas. Então, para isso, a gente tem que ter muita certeza, né, que o hardware ou software genérico, digamos assim, né, fabricado por um terceiro, porque tem aquela peça genérica, não quer dizer que é uma peça falsificada. A peça genérica é uma peça que não é feita pelo próprio fabricante. Né? Então, eu tenho que ter muita certeza se aquele componente genérico, né, de um terceiro fabricante é compatível com o meu CLP. Resistência de chuveiro, né, professor? Que nem a gente vê aí, né? Tem os originais da Lorenzetti e tem outros piratinhos. Isso, aí... Você tem os encaixes iguais. Não vamos chamar de pirata, vamos chamar de genérico, né? Ou seja, um genérico, né? É uma segunda linha. Isso. Então, isso. Ele é compatível. Se for, vai funcionar do mesmo jeito que o original. Se não for, ele vai dar problema. Ele não vai se comunicar, ele vai travar, vai dar falha. Então, essa é uma questão importante. Para quê? Para você, na hora de montar o seu projeto, na hora de dimensionar o seu projeto, você pensar, olha, esse meu projeto, eu tenho, digamos assim, uma pretensão de ampliar o meu projeto, a minha planta. Então, se eu comprar um fabricante de arquitetura fechada, eu vou ficar amarrado na mão desse cara, na mão desse fabricante, vou ficar preso nessa linha até eu reconstruir tudo. Porque se eu precisar acrescentar novos módulos, eu só vou poder comprar do mesmo fabricante. E se eu pensar que é flexível, eu posso comprar de uma arquitetura aberta, possa ser que quando eu queira ampliar, eu tenha outros dispositivos genéricos de outros fabricantes que consigam se comunicar. Conseguem diferenciar, então, a ideia de arquitetura aberta com arquitetura fechada? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Pronto. Entrando agora com um pouco mais de detalhes na parte das partes do PLC, a gente vai pensar agora no I/O, que é no entrada e saída, em out, pensando ele no módulo fixo, no tipo fixo e no tipo modular. Então, a entrada, né, o I/O fixa, ela é típica de pequenos CLPs, que vêm normalmente em pacotes sem unidades removíveis separadas. Ou seja, ele é compacto, aquele tipo de CLP compacto, né, que, mostrando ele aqui, cadê ele? Aqui, esse daqui. Né? Então, vem tudo junto. Lacrado, né? Vem tudo numa peça só. Uma peça só. Quando você adquire ele, você adquire todo esse conjunto. Né? Então, esse é o tipo fixo, certo? Então, aqui já vem as entradas, aqui já vem as saídas. Eu quero aumentar isso daqui. Não pode, é isso daqui. Certo? Não tem para onde ir. Não tem ampliação. Isso. O processador, né, e as entradas e saídas, as I/Os, elas são empacotadas todos juntos, e os terminais dessas entradas e saídas elas terão um número fixo de conexões embutidas para as entradas e saídas. Vocês estão conseguindo entender isso, né, pessoal? Eu não estou olhando a cara, não estou vendo
a feição de vocês, mas vocês conseguem entender, né? Então, eu compro lá, eu quero lá um CLP fixo, né, um tipo fixo, com 20 entradas e 10 saídas. Pronto, ele vai vir com 20 entradas e 10 saídas. Certo. Já vem a CPU junto, já vem tudo isso aí. Ah, mas eu escolho a quantidade de entrada e saída? Não. Você vai procurar no fabricante qual é o tipo de CLP fixo que ele possui que atenda às minhas necessidades. Ele vai ter lá uns padrões. 20-10, 20-20, 30-10, 4-4. Ah, não, o meu projeto requer só 4-4. Beleza, você vai comprar o 4-4 que o fabricante vende. Diminui o preço, né? Diminui o preço. Você tem, obviamente, tem que Exatamente. melhorar ali Eu tenho essa escolha, essa opção. Mas também não é questão de preço na escolha, porque se uma dessa entrada queimar, se um bonde desse queimar e tiver mais espaço, Você vai Acabou. entre aspas, tu vai jampear ou perder. Você perde. Você Exatamente. perde. Aí você vai ter que trocar todo o CLP se você não tiver essa flexibilidade. Então, De reserva. normalmente em projetos de engenharia, você tem ali 20% de margem de erro, né? De erro, é. Você aumenta ali um pouco a estrutura, certo? Uhum. A principal vantagem desse tipo de empacotamento, de CLP, é justamente o menor custo. Essa é uma vantagem. Aí você compra ali ele já compactozinho, aquele padrão, aquele modelo de série, você já compra ele vai ser mais barato comparado com um modular, né? O número de pontos das I/Os, das entradas, ela vai variar, ela varia, né? E geralmente ela pode ser expandida com a compra de unidades adicionais, como eu já falei. Eu posso ainda ter essa opção em alguns tipos de CLPs fixos. Ele me dá uma possibilidade de expandir. Mas, como o Adriano falou, se uma portinha queimada ali e eu não tiver a possibilidade de aumentar, já era, perdi a CLP toda. Se ele tiver essa possibilidade, eu consigo ali, né, inutilizar aquela entrada ou saída que queimou e comprar um módulo adicional. Então, até na construção do painel onde vai ser instalado o PLC, eu tenho que deixar um espaço de expansão. Imagina, eu faço lá na conta certinha o meu painel, onde só cabe o CLP, todo na medida, fica todo bonitinho, queimou. Eu queria expandir o meu processo. Opa, tu vai ter que construir um outro painel. Às vezes só para acrescentar ali um módulo ou 2 módulos. Então, eu tenho que ter esse pensamento também na hora de projetar um sistema, um local onde vai ser instalado o meu CLP. Uma desvantagem das entradas fixas é justamente o que a gente já vem discutindo, a falta de flexibilidade. Ou seja, a gente está limitado ao que pode obter nas quantidades e tipos ditados pela estrutura, pelo meu CLP. Então, lá diz, 4 entradas e 4 saídas, acabou. O que eu posso desenvolver é em cima disso. Não tenho muito o que fazer. Posso usar menos, mas se eu quiser usar mais, eu não vou ter. Eu não tenho, então, flexibilidade. E, além disso, para alguns modelos, se qualquer parte dessa unidade falhar, toda a unidade deve ser substituída. Reforçando aí o que o Adriano falou, o que a gente discutiu. Certo? Então, eu vou ter aqui, nesse modelozinho, eu tenho as minhas saídas, né? Aqui eu tenho, por exemplo, vamos ver, 3, 6, 9, 10. Tenho 10 saídas. Nela eu posso ligar válvulas controladoras, eu posso interligar dispositivos pneumáticos, hidráulicos, tudo, obviamente, eletropneumáticos, né, que atenda aqui o meu sinal digital ou o meu sinal analógico. E nas entradas eu vou ligar lá minhas chaves, minhas seccionadoras, meus dispositivos que precisam enviar um sinal para que a minha lógica seja processada dentro do meu CLP. Já na entrada e saída modular, ela é dividida por compartimentos nos quais os módulos separados podem ser conectados. Aí sim vem aquela ideia do rack, né? Então, observe aqui que, poxa, o módulo desse daqui, eu quero adicionar um módulo de comunicação, um módulo de entrada, eu vou lá e plugo ele aqui dentro. Ele tem essa possibilidade, ele vai ter um barramento aqui atrás, e quando conectado, todos eles, como se eu tivesse um barramento aqui por trás dessa figura,
Quando eu conecto, é como se eu estivesse interligando um ao outro, entendeu? Através ali. E aí eu posso ir fazendo as trocas e fazendo os ajustes conforme. Uma pinagem, né? Uma pinagem, né? Isso, exatamente. Uma pinagem. Como se fosse placa de central telefônica. Isso, exatamente. Então, esse recurso, ele aumenta muito as opções e a flexibilidade desse conjunto, né? Então, a gente pode escolher entre os módulos disponíveis dos fabricantes e fazer a combinação de acordo com o que eu quero. Eu quero mais entrada e saída, eu quero mais entrada, eu quero mais saída, eu quero, quero 2 placas de comunicação, eu quero um módulo de uma CPU adicional redundante, ou seja, eu consigo ter essa flexibilidade. Já uma outra questão é que o controlador básico, ele consiste, né, o módulozinho, ele consiste nesse rack, né, nela vem a fonte de alimentação e a CPU, dispositivo de entrada e saída. Oi, estão me ouvindo? Ficou mudo, Agora voltou. Estamos. Agora Ok. caiu. Caiu aqui, caiu o microfone. Então, o controlador modular básico, ele tem um rack, a fonte de alimentação, a CPU, as I/Os, a interface de operação, de programação e monitoramento, ou seja, o local onde eu vou conectar ali, plugar o meu computador. E aí esses módulos, eles são plugados tudo no mesmo módulo, no mesmo conjunto, ali no rack, né? E aí eu consigo, no momento em que eu encaixo, eu consigo fazer ali as minhas conexões elétricas e também de dados para que eles possam se comunicar. Posso perguntar uma coisa, professor? Claro. Essas fontes aí, elas são alimentadas o quê? É 24 volts? 12? Elas são 110, vai depender muito também do modelo, tá? Mas modelo, 25 volts, ela é alimentada normalmente com tensão alternada, né? 110, é alternada? Ou 110 ou 220. 220. Aí a gente vai... Aí tudo depende do modelo, das características. Modelo. O que o cliente tem, né? Se tem 120, 220, a rede, né? Provavelmente ele já tem lá um painel de automação. Quadro, então, né? Qual a alimentação? Alimentação. Né, do painel. Então, isso tem que ser analisado para instalação instalação, manutenção e configuração do CL. E essa alimentação que chega como é que se diz? Ela Outro ficou mudo. Sim, pode falar. Ela como é que se diz? Ela alimentação, como é que eu vi lá? Não estou falando besteira nisso, não. Deixa quieto. Nesses módulos de automação, normalmente a gente tem uma alimentação redundante. Elas têm uma redundância, né? Passa por dentro de baterias, né? Banco de baterias, entendi. Para que eu possa, caso a falta da aconteça, eu consiga manter esse módulo energizado para que ele mantenha o processo controlado. Isso é muito importante, principalmente em indústrias de risco, né? De produtos químicos, de gás biológico, porque eu não posso simplesmente parar o processo. Faltou energia, desliga tudo. Não é bem assim. Eu tenho que fazer o que a gente chama de parada. Isso, uma parada segura, ou seja, quando faltou energia, o meu processo tem que continuar para que eu consiga ir parando lentamente o meu processo para que eu não tenha nenhum risco. Às vezes, estabilizada, por exemplo, né? Digamos que eu tenho ali um processo de ácido. Imagina, parou, o ácido fica parado dentro da tubulação. Perde dinheiro. Vai dar um problema seríssimo ali na situação. O nosso caso de petróleo. Então, se falta energia, o processo para. O petróleo, quando ele esfria, é o que a gente chama que ele congela. Né? Solidifica. Exatamente. Então, ele fica preso dentro das tubulações. E depois, para tirar isso, só arrancando a tubulação. Então, eu tenho que fazer com que o processo continue rodando
para que vá tirando os produtos dentro das linhas, colocando ele lá nos tanques, nos compartimentos correspondentes, e aí sim, depois eu paro todo o processo. Eu não posso simplesmente parar e depois querer voltar de novo. Então, tem esse risco. Caramba, É bem congela, né? complicado. Exatamente, certo? É o solidificar, né? Realmente endurece ali dentro. Uma outra parte que a gente já falou bem aqui é a fonte de alimentação. Então, a ideia dele é fornecer energia contínua, DC, né, para os outros módulos que estão conectados no rack. Então, eu tenho lá o rack, né, todo o conjunto. Então, a minha fontezinha lá vai energizar todos os módulos. Para grandes sistemas de PLCs, essa fonte de alimentação normalmente não fornece energia para o dispositivo de campo. O que é isso que eu quero dizer? Olha, vocês já pagaram instrumentação, não foi? Uhum. Vocês devem ter visto lá em algum momento que aquele meu instrumento lá de campo, dependendo do tipo, né, ele precisa ser alimentado, ele precisa ter uma tensão chegando nele para ligar o circuitozinho eletrônico que tem dentro dele e ele poder fazer lá a leitura das minhas variáveis que são necessárias, certo? Eu preciso alimentar esse instrumento, né? Da mesma forma, eu preciso alimentar a minha contatora, eu preciso energizar lá o meu dispositivo que está na saída do meu CLP. Então, essa fonte que a gente fala dentro da arquitetura do PLC é a fonte que energiza os módulos. Em alguns casos, eu tenho essa própria fonte, ela consegue energizar esses instrumentos, mas na maioria, né, Só para módulos. ele não fornece energia para esses dispositivos de campo. Então, ele aqui só vai energizar os módulos. Se eu precisar de uma energia, de uma alimentação para o dispositivo de campo, eu vou ter uma outra fonte, eu vou ter um outro dispositivo que vai, sim, garantir a alimentação desses componentes, sensores, chaves e assim por diante. Ok? Só para a gente ter essa visão aí. Com sistemas maiores, né, grandes processos, a energia para o dispositivo de campo é fornecida por fontes externas de corrente alternada ou corrente contínua. E para alguns pequenos sistemas de micro PLC, a fonte de alimentação pode ser utilizada para alimentar dispositivos de campo. É nada mais, nada menos do que eu já falei, certo? Então, ó, esse aqui dá até para reconhecer a marca aqui, ó, Schneider, né? Então, tem uma fontezinha e tem os módulos do meu dispositivo. Ok? E a CPU? A CPU é o cérebro. Não tem para onde, todo mundo já sabe disso, está cansado de ouvir falar nisso. É ali onde vai estar todo o processamento. Então, um processador típico, ele geralmente consiste em um microprocessador para implementar a lógica e controlar as comunicações entre os módulos. Então, esse é o objetivo da CPU. Implementar a lógica, controlar as comunicações entre os módulos. Tá? O processador, ele requer memória, como todo processador. Tá? Então, o processador do seu computador, ele requer memória. O processador do seu celular, ele requer memória. O processador do seu dispositivozinho lá, embarcado, se for microprocessado, ele vai precisar de memória. Então, o processador sempre requer memória. Certo? Essa memória vai servir para quê? Primeiro, armazenar instruções. Então, o que são instruções? É a minha lógica propriamente dita. Eu vou dizer o que ele tem que fazer. É o meu programa que está rodando dentro do meu PLC. Então, essas são as instruções. Valores numéricos. Como eu falei, dentro do CLP eu posso ter operações aritméticas. Eu posso calcular, eu quero que mantenha lá uma velocidade de 3.600 RPM. Então, ele vai ter que ler o sensor, ele vai ter que contar, comparar com o tempo, ver se está tendo realmente 3.600 rotações por minuto, ele vai fazer todo um cálculo.
eu quero que quando a cada 10 dispositivos, a cada 10 frascos de detergente passar, eu sei lá, tome uma ação, ligue a guilhotina, sei lá o que o danado vai fazer. Então ele vai estar contando, 1, 2, 3, 10, executa, 1, 2, 10, executa. Então, dentro dele eu preciso manter alguns valores. E também o status do dispositivo de entrada e saída. O que é o status? É a posição dele. Se ele está em 1 ou se ele está em 0, se ele está ligado, se ele está desligado. Eu preciso armazenar essas informações dentro do meu processamento para saber qual ação eu vou tomar. Do tipo, eu tenho 2 bombas, digamos assim, eu tenho 2 bombas. E de tempo em tempo, quando ele der ali 1000 horas trabalhadas, né, 1000 horas quero que troque a bomba, para ficar alternando. Ele vai estar contando lá. 1 hora, 2 horas, 500 horas, 1000 horas. Mas qual é a bomba que está ligada? Eu preciso saber qual é o status do dispositivo. A bomba A está ligada e bomba B desligada. Então troca. Agora, desliga a bomba A, liga a bomba B. Beleza. Aí ele continua contando. Depois ele vai verificar. Quem é que está ligado? Bomba B. Então desliga a bomba B, liga a bomba A. Então essa é uma das finalidades da memória. Ele vai armazenar essas informações para que a minha lógica que está sendo executada, está sendo processada, ele tenha essas informações para poder tomar uma ação. E aí, o programa que roda dentro do PLC, como é que é esse programa? Então, a CPU, ele controla toda a atividade do PLC e é projetada para que a gente, né, possa inserir o programa desejado na lógica que eu quero. Pode ser lógica ladder ou qualquer outra lógica. Como é que se diz? O intuito dela é essa. Eu vou programar ela. O programa que está sendo executado dentro dela é executado como parte de um processo repetitivo, conhecido como varredura. Vocês já pagaram lógica de programação, não já? Já, mas não aprendi isso, não. Né? Não, calma. Você aprendeu alguma coisa do tipo. Lembra daquele processo do piscar o LED? Ele não ficava piscando infinitamente se você deixasse. Tem um tempo ali, né? Eles estão ali, a cada processo que você fazia lá, ler o pino 1, ativar o pino 2, ler o pino 1, ativar o pino 2. Cada processo daquilo é o que a gente chama de varredura. É a execução, passo a passo, das instruções do meu programa. Estão entendendo isso, pessoal? Eu gosto muito de exemplificar isso no quadro. Passo a passo. É o passo a passo. Vamos lá. Você quer dizer o loop, né? O loop é a repetição, certo? É o processo repetitivo. A varredura é a execução passo a passo das minhas instruções. Vamos dar um outro exemplo. Eu quero o velho e bom exemplo da receita de bolo, né? Eu quero fazer um bolo. Eu vou seguir a minha receita, não é isso? Todos concordam? Sim, né? Concordo. Até fiz um bolinho hoje aqui em casa, de vez em quando eu me meto na cozinha ali, até saiu bom, mas eu tive que seguir a receita. Então, o quê? Pega os ovos, manteiga, farinha de trigo, um bolo de cenoura, não sei o quê. Vai fazer o quê agora? Bota o óleo, os ovos e a cenoura no liquidificador. Isso foi uma instrução. Todos concordam? Eu vou executar aqui. Liga o liquidificador. Próxima instrução. Coloca a farinha de trigo e o açúcar na vasilha. Uma outra instrução. Então, a cada passo desse, a cada execução dessa instrução que eu estou fazendo, isso se chama de varredura. Certo? E aí, nessa primeira varredura, eu executo todo o processo. Quando eu faço loop, que o Gabriel comentou, então eu retorno para o início novamente. No caso de um bolo só, eu não preciso retornar. Mas se eu quisesse ficar fazendo bolo infinitamente, seria isso. Eu volto para lá e começo de novo. Faço novamente, faço toda a varredura do meu processo. Repito,
Faço toda a varredura no processo. Repito, é o famoso loop, tá? Então, dentro do PLC, essa varredura ocorre sempre. A partir do momento que eu ligo o CLP, ele começa a executar todas as minhas instruções, todos os meus comandos, e depois retorna novamente. E assim segue. Vai lá para cima, executa tudo, vai lá para cima, executa tudo, vai lá para cima, executa tudo. Só que tem uns detalhes dentro dessa varredura. Vamos tentar ver aqui. Então, uma varredura típica do PLC, ele começa da seguinte forma, ó. Primeiro, leitura da CPU dos status das entradas. Olha o primeiro que acontece. Eu verifico as minhas entradas, os meus INs, né? Ou seja, qual é a posição que a chave está? Qual é o valor que o sensor está me mandando? Qual deixa eu ver aqui, agora fugiu até a memória. Qual é a posição do meu... Qual é o valor da minha temperatura? Qual é o valor da minha pressão? Ou seja, eu leio as informações da entrada que estão conectadas no meu CLP. Esse é o primeiro ponto. Logo em seguida, eu começo, então, a executar o programa. Então, eu começo a executar o programa. Então, olhando aqui agora para o círculo aqui de lado. Então, eu leio as entradas. Esse é o primeiro ponto. Eu leio as entradas. Depois que eu leio as entradas e armazeno elas, ou seja, estão todas guardadinhas lá, eu vou, então, executar o programa. Então, assim que a execução do programa for concluída, ou seja, que eu passar por todas aquelas instruções, eu aí, então, atualizo as saídas. Tipo assim, vamos tentar exemplificar aqui. Digamos que eu tenha duas chaves e uma lâmpada. E uma lâmpada e um motor. Eu digo o seguinte, ó, quando eu ligar as duas chaves, ele vai ligar a lâmpada. Como é que vai ser o processo da execução do programa? Eu vou ler as entradas. As duas chaves estão ligadas? Aí eu vou ler. Ó, então, vamos considerar que estão as duas ligadas. Eu vou ler. Quando eu leio, eu digo, ó, as duas chaves estão ligadas. Estou afirmando, tá? A chave 1 e a chave 2 está ligada. Beleza. Vou executar o programa. O que é que o programa diz para mim? Diz, ó, quando as duas chaves estiverem ligadas, liga a lâmpada. Tem mais alguma coisa para fazer no programa? Não, finalizou. Finalizou o programa? Ok. Aí agora eu vou, então, atualizar a saída, ou seja, eu vou ligar a lâmpada. Essa seria a sequência. Tá? Em seguida, a CPU faz um diagnóstico interno, né? Verifico as tarefas de comunicação, ou seja, verifico como é que está o status de memória, verifico como é que está, se eu preciso enviar ou receber alguma informação através da minha rede. Então, faço aquela análise interna, o diagnóstico interno. Tá? Feito isso, eu inicio uma nova varredura, eu volto para o mesmo processo. Então, eu atualizo as saídas, faço esse diagnóstico e verifico a comunicação, e depois eu volto de novo lendo as minhas entradas. Certo? Então aí, pessoal, vocês... Gostei, professor. Estamos aqui. Tranquilo. Deixa eu tentar puxar alguma coisa. Qual o programazinho mais simples que vocês fizeram, tirando do Pisca LED, que vocês fizeram lá em Lógica? O que é que vocês conseguiram fazer lá? Alguma coisa desse tipo? Arduino, professor. Vocês conseguiram fazer no Arduino sem ser piscar o LED lá? Foi mais isso aí mesmo, professor. Semáforo, boa botoeira. Pronto. O que mais? Semáforo com duas botoeiras. Lá na Lógica, não tem aquele processo, né? Verifica o status da botoeira. Se ela foi acionada, faz determinada ação. Não era essa mais ou menos o algoritmo, né? Faz uma determinada ação. Beleza, terminou, volta de novo para o início. Verifica o status da botoeira. Ou se não, do semáforo, ó.
A saída vai ser vermelha. Conta o tempo. 1, 2, 3, 4. Terminou 5 segundos. Passa para o amarelo. 2 segundos. Passa para o verde. Terminou. O cara apertou o botão lá de pedestre. Não sei se teve. Apertou o botão de pedestre. Tinha. Volta lá para o vermelho novamente. Então, tudo isso são leituras de entrada, execução do programa, atualizo a saída, faço a minha verificação interna, comunico, mando lá para um outro computador, e depois volto a ler novamente, ou seja, entra num processo de loop. Então, isso vai ficar sendo repetido continuamente enquanto o PLC estiver no modo de operação. Ok? Dúvidas, pessoal? Muito silêncio aí. Só o Marco fala. Vamos lá, o Benito falou. E aí, senhores? Assim que é a execução. Bom, deixa eu ver aqui. Programa. Tá, vamos terminar essa daqui. Então, os sistemas de entrada e saída. Então, aqui a gente viu o programa, como é que ele executa, lê a entrada, executa o programa, atualiza a saída, realiza o processo interno, volta a ler novamente. E aí ele fica em loop. Ou seja, a gente vai entender bem isso quando for programar. Mas esse é o princípio de funcionamento dele. O sistema de entrada e saída, ele forma a interface pelo qual os dispositivos de campo são conectados ao controlador. Quem é o controlador, pessoal? Quem é o controlador? Quem é que controla o PLC? Ah, meu Deus. Quem é que controla o PLC? CPU? A CPU. A CPU. O controlador é a CPU. Então, esse sistema, o file system, né, é justamente a interface, ou seja, é o meu dispositivo de campo sendo conectado ao meu controlador. Então, o objetivo dessa interface é condicionar os vários sinais recebidos ou enviados, né, os vários sinais recebidos ou enviados para dispositivos de campo ou de dispositivos de campo, né, ou para ou de, né? Então, externos. O que é condicionar? Olha, internamente, a gente aprendeu lá em eletrônica digital que o que funciona lá dentro do meu sistema circuito digital são bits, 1 e 0. Né? Os níveis lógicos lá de tensão, com tensão, 5 volts, 0 volts, toda aquela história que a gente conseguiu ver um pouquinho lá na eletrônica digital. Né? Só que lá na saída eu vou ter um dispositivo que trabalha com 220 volts, com 480, com 1.600 volts. Ele está ligado ou está desligado? Então, é complicado. Então, eu tenho que ter um dispositivo que faça essa interface, que leia aquela informação e que diga para a controladora apenas se ele está ligado ou desligado, se é 1 ou 0. Não preciso jogar os 220 volts no meu CLP, ele não vai nem suportar os 480, os 1.600, ele não vai comportar, ele não vai suportar. É 0 e 1, né? As saídas 0 e 1. Níveis de tensões baixas, né? Eu brinco muito que de 24 volts para cima, para mim, é alta tensão. Então, a eletrônica trabalha com tensões baixas. Então, esses dispositivos vão fazer essa interface. Então, os dispositivos de entradas, quais são eles? Como botões, interruptores, sensores, eles são conectados aos terminais de entrada, óbvio, né? Então, se eu quero mandar uma informação para o meu CLP, eu tenho que colocar na entrada. Já os dispositivos de saída, como motores, partidas de motor, válvulas solenoides, luzes indicadoras, eles serão conectados aos terminais de saída. Ou seja, é aquilo que eu quero controlar, é aquilo que eu quero avisar, informar, eu quero ligar um alarme. Então, eu vou conectar lá na minha saída do meu CLP uma lâmpada de alarme, uma luz vermelha, que vai ficar piscando. Então, é conectado a terminais de saída. E aí, para isolar eletricamente esses componentes internos dos terminais de entrada e saída, os CLPs comumente empregam um isolador óptico.
né, um isoladorzinho óptico, que usa a luz para acoplar os circuitos. E a luz é aquilo que a gente já discutiu também. Em digital, né, através aí das fibras ópticas, a luz ela representa o estado 0 ou 1, que é o que a gente precisa em digital, de 0 ou 1, ligado e desligado. Então, existem alguns acopladores ópticos que, quando tem uma determinada corrente, por exemplo, passando por aquele circuito, ele indica do outro lado do componente que aquilo Ele está dá a ativo, luz, está ativo. está ativo. Ou, caso contrário, que ele está desligado. E isso vai dizer para mim se aquela saída ou entrada está ativada ou desativada. Certo. Os dispositivos externos também são chamados de entradas e saídas de campo ou mundo real. Então, a gente utiliza esse termo. Dispositivo de campo é aquilo que está conectado lá no chão de fábrica, né? Ou que está no mundo real. Por que mundo real? Porque quando eu uso uma simulação para fazer alguns testes, eu não me conecto a esse dispositivo do mundo real. Aquela simulação, ela vai representar, o status dela 1 ou 0, vai representar o funcionamento desse meu dispositivo no mundo real, mas não necessariamente ele vai estar conectado. Então, esses dispositivos, né, de entradas e saídas, elas também têm essa nomenclatura, esse nome que vocês podem encontrar aí, falando com as pessoas que trabalham com isso. Então, os termos campo ou mundo real são usados para distinguir dispositivos externos, né, externos São reais, chão de fábrica, né? que existem e devem ser fisicamente conectados ao programa do usuário interno, que duplica a função de relés, temporizadores e contadores. Ou seja, é o dispositivo que vai estar trazendo a informação do mundo externo para o mundo interno, digamos assim, do nosso CLP. Então, olhando essa figura aqui, eu tenho um módulo de entrada, um input mode, um módulo de saída, né? Observem que aqui eu tenho uma fonte de 24 volts ligado num pino em comum, o negativo aqui, ligado aqui, e eu tenho alimentando os meus dispositivos externos, chaves, botoeiras, acionadores, sensores e por diante. Estão vendo? Está alimentando. O que acontece aqui? Se eu fechar essa chave, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Qual é a tensão que vai estar aqui? Fechou. Vai estar aqui, olhando aqui para baixo. Vai estar circulando aqui. Vai ter o que aqui? Que tensão 24 volts. 4 volts. Se eu fechar, aqui vai ter quanto? Nada. Se eu fechar aqui, quando eu fechar. Vai ter 24. Vai ter 24, vai ter 24, tá certo. Vocês concordam que por aqui vai circular uma corrente, por esse caminho aqui vai circular uma corrente. Fechei o circuito. No momento em que circula essa corrente, o meu acoplador óptico vai indicar na minha entrada que essa chave foi seccionada. Lógico, né? Ela foi fechada, ou seja, digamos que, dependendo se ela for PNP ou NPN, ela vai indicar aqui o estado 1. Fechado. 1 pode representar que a entrada 0 está sendo alimentada. Ou seja, o meu dispositivo foi acionado. Geralmente ele não fica 0 em 1, ele fica... A entrada que o senhor botou, né? Ela vai ter a numeração, ela vai lá no painel, ela vai ficar acesa, piscando, né? Isso. Informação pelo LED, né? Aqui, por exemplo, tá vendo aqui em cima? Em alguns módulos tem essa numeraçãozinha aqui, aí ela fica com um verdezinho aceso, Isso quer dizer que essa entrada 0 foi ativa. Tudo vai depender do modelo que você está trabalhando. Então, aí você olhando para aqui, você vai saber qual entrada está ativada ou não. Ativada não. Certo? É uma forma de visualizar também, ok? Então, entrada seria isso. Então, de acordo com o que eu vou conectando, eu vou alimentando as minhas entradas e indicando para o meu CLP
se o dispositivo está conectado ou não, se o dispositivo está acionado ou não. E se for Então, falha, professor? pronto. For uma Se falha for, aí. aí é onde você vai testar. Uma amarela? Não, ele não tem. Em alguns casos você Não não tem tem como indicação, saber. não tem como Se for uma saber. falha, você pode ser. Desconectei. Digamos. Vamos lá. Aí vai no Tata, aí é a hora chata que o eletricista entra para descobrir a falha. Aí eu desconecto. Pô, desconectei e continuo aceso, já Ou sei que tem tem algo alguma coisa. errado. Né? Eu tirei, fui lá, peguei a chavezinha de fenda, desparafusei, tirei o cabo do sensor e continuo aceso, opa, já tem algo alguma errado. coisa Essa errada. entrada aí pode estar queimada, pode estar com algum problema. Entendeu? Então, O é essa módulo, questão. né? Pode ter problema no módulo. Exatamente. Contato colado, né? Aqui, nesses casos como é acoplador óptico, desse exemplo que a gente está citando, não tem essas condições de chave, né? De relé interno. Alguns são a relé, principalmente os de saída. O relé, as saídas são a relé, que permite você ligar um equipamento com a tensão maior. Mas nas entradas é mais acoplamento óptico. Então, ter essa questão de contato fechado, contato aberto, você poderia ter aqui. É do tipo assim, agora fazendo esse exemplo que você falou de contato. Desconectei, apagou. Opa, beleza. Conectei de novo, acendeu. Está vindo um sinal para esse pino aqui. Se eu conectei, ele acendeu, está vindo um sinal. Aí eu vou lá na chave. Ué, a chave está indicando para mim que está aberta, mas eu não sei como é que está internamente. Aí, internamente pode ter um contato fechado lá dentro. Né? Uma oxidação, um curto que ela causou, ou alguma coisa que está mantendo ela fechada, sem visualmente ela estar fechada, digamos, né? Agora o desenho está todo rabiscado aqui, mas é como se ela tivesse... Espera um pouquinho. Cadê a caneta? Aqui. É como se ela tivesse aberta externamente, mas internamente tivesse lá um contatozinho realmente que estivesse fechando. Aí, vou lá, desconecto aqui, faço um teste de continuidade com o multímetro. Ué, ela está aberta e está dando... 24 volts? Não, agora é continuidade. Rompi aqui, estou medindo continuidade. Se ela está em curto, qual é o valor da minha impedância? Qual é o valor da resistência? Se ela está em curto? Ela está em curto, qual é o valor da resistência? Infinita. Vai dar infinito. Vai dar infinito. Não. Ela está em curto. Estou medindo a resistência aqui, ó. Ela está em curto. Tem um fio ligando de um lado para o outro. Qual é o valor da resistência? 0. 0, pessoal. Quero, você tá passando. Ela está passando a corrente. Se ela tivesse em aberto, rompida, se eu medisse a resistência aqui, Ela dá. Não dá nada, aí não dá sim nada. daria infinito. Uma resistência É muito infinito. alta. Não sei se infinito fez danado. Daria muito alta, mas aqui ela está em curto. Então, essa análise é o que o instrumentista de campo faz. Ó, essa chave está funcionando? Vamos ver. Se desconecto ela do circuito, coloco ali no ohmímetro, na parte de impedância, e fecho lá. Ó, ela está aberta, resistência infinita. Bati lá, fechei ela, resistência 0. Soltei, resistência infinita. Ela está funcionando. Mas se eu boto lá, resistência 0, bati, resistência 0, soltei, resistência 0, ela está em curso. Então, esses testes são testes simples de um instrumentista de campo para verificar, principalmente a parte de chaves, né? É feito muito em chaves, tá? Essa entrada 8 aí, professor, que simbologia é essa? Entrada 8. 8? Essa daqui, Sim. sinceramente, eu não sei lhe dizer qual é a simbologia. Talvez vocês possam me dizer aí, já que fizeram a parte de instrumentação. Aqui é uma botoeirazinha, aqui é uma push-pull, aqui são uma chavezinha seção on-off. Agora, essa daqui, de fato, eu não sei, Adriana. A gente pode depois pesquisar, mas eu não... Deixa eu ver aqui um detalhe, só um pouquinho. Vamos ver se o Google nos ajuda de forma rápida. Já usaram o Google Lens? Google Lens eu estou usando aí, professor. É bom. Não. Vamos ver Eu se boto ali ele... no Google Lens. Vamos ver se ele já... busca uma função de pesquisa. Vamos ver aqui Google agora. Lens. Aproveitar aí para aprender alguma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu ver.
Google Lens. Aqui não me ajudou muito, não, agora não. Nessa simbologia ele viajou aqui. Vamos lá. Google Lens. Vamos ver. Tô com o celular aí. Aqui não tá, ele tá achando umas outras maluquices aqui. Chama de HAL, Covid, oxe, tu é doido. Depois, para quem achar, depois aí fala aí pra gente o que é isso aqui, qual é essa simbologia. Mas o detalhe aqui é isso. Então, essa chave, essa seccionadora, essa chave, essa botoeira, ela fechando, ela vai mandar esse sinal para o meu dispositivo de entrada. E aí, se a gente lembrar da programação, o que é que ele faz primeiro, pessoal? O meu programa sendo executado, primeiro ele lê as entradas. Então, ele vai fazer a leitura de qual é o status dessa entrada. Sabendo disso, ele vai dizer, ó, a chave 1 está fechada, a chave 2 está aberta, a chave 3 está fechada, a chave 4 está fechada. Então, ele vai tomar o status, ele vai ler o status de cada dispositivo. Já na minha saída, observe que aqui, ó, eu vou ligar dispositivos de tensões maiores. Observe que aqui eu já estou alimentando com quanto? Ó? 240 volts alternado. Alternado. Né? Internamente, pessoal, isso aqui ó, tem uma barreira. Tem uma barreira, principalmente um acoplador óptico. Por quê? Se eu jogar 240 volts direto dentro do processador, eu vou queimar. Ele vai queimar. Então, aqui dentro, se trabalha com tensões pequenas. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte. Se eu quiser ligar, por exemplo, esse motor, a minha lógica que está rodando dentro da CPU vai mandar ativar a saída. Vai mandar ativar a saída 3. Ele vai dizer, a lógica diz o seguinte, ó, ativa a saída 3. Quando ativar a saída 3, aqui vai fechar um relé, esse ponto comum aqui, ó, de alimentação, vai fechar um relézinho, vai bater esse relé aqui, fechar o circuito e, consequentemente, agora vai alimentar o meu motor. Então, quando eu fecho esse circuito, a partir de agora começa a circular uma corrente e aí vai ligar o meu motor. Da mesma forma aqui, se eu precisar ligar essa lâmpada vermelha, internamente, vai ser conectada através de um relé que vai fazer com que a corrente circule por esse novo ramo e aí faça ligar a minha lâmpada. Tudo isso controlado pela lógica que está sendo executada dentro do CLP. Então, se eu mando a minha saída... Pode falar. Uma dúvida que eu vi agora, imaginando essas figuras aí. Então, a minha entrada, a numeração da minha entrada pode ser diferente da minha numeração da saída ou não? Vamos dizer, se eu atuar o sensor, vamos dizer, o sensor está no 0, né? E eu quero atuar o motor, diretamente eu não posso botar no 0, eu posso botar em outra saída, né? 0, 2, 4, 6, né? Isso, exatamente isso, Adriano. Muito bem. A lógica, o que vai controlar o que você vai acionar de acordo com a chave de entrada é a sua lógica. Eu poderia fazer uma lógica do tipo assim, ó, só para a gente finalizar aqui e encerrar por hoje. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Raciocinem comigo aqui, ó. Eu poderia fazer uma lógica do tipo seguinte, ó, pessoal, se eu ligar a chave 0, eu quero que acenda o motor, a lâmpada vermelha e a lâmpada amarela. Aí eu vou fazer uma lógica dentro do meu processo, dentro do meu programa, que quando a chave, é o que a gente vai aprender, tá? Quando a chave 0 for fechada, ele vai ligar o motor, o vermelho e o amarelo.
E aí, nessa mesma programa, eu posso dizer, se a chave 4, 1, 2, 3, 4, 5, se a chave 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a chave 5 for acionada, eu quero que só ligue o motor. Aí, ou seja, se eu apertar a chave 5, vai só ligar o motor. Se a chave, nem sei qual número aqui agora, se a chave 9 for acionada, eu quero que ligue a lâmpada amarela. Se a chave 11 for acionada, eu quero que ligue a lâmpada vermelha. Ou seja, quem vai determinar a interligação entre entrada e saída é a lógica. Entendeu? Então, tudo isso a gente vai ver quando for começar a fazer o programa. Eu vou dizer assim, ó, a gente tem 3 chaves de entrada e 2 lâmpadas. Um exemplo, 3 chaves de entrada e 2 lâmpadas. Eu quero que quando a chave 1 for acionada, ligue as 2 lâmpadas. Quando a chave 2 for acionada, ligue só a segunda lâmpada. Quando a chave 3 for acionada, ligue só a primeira lâmpada. E aí você vai fazer essa lógica obedecendo essa solicitação para que aconteça de acordo com o que foi pedido. Tá? Só para pegar uma pergunta ignorante. Não, O senhor tem 3 entradas e 2 saídas, né? O senhor acabou de dizer. A chave 1 vai ligar 2 lâmpadas. Isso. A chave 2 vai ligar uma lâmpada. Uhum. E a chave 3. Quando o senhor aciona uma, as 2 lâmpadas acionam. Quando aciona a outra, só desliga uma ou desliga 2 para entrar uma? Vai depender da sua lógica. Lógica também. Poderia ser do tipo assim, ó. Se eu ligar tudo, as outras que forem acionadas não vai mudar nada. Concorda? Isso é o que eu pedi. Não vai mudar nada. Mas eu poderia pedir o seguinte também, ó. Se eu ligar a chave 1, liga tudo. Mas se a chave 1 estiver ligada e eu ligar a chave 2, desliga tudo. Eu posso fazer isso também. Tudo vai depender da lógica. Entendeu? Aí vai depender da sua imaginação. Ó, eu quero uma chave que liga e uma chave que é de emergência. Por exemplo. Aí liguei uma chave, aí ligou. Se eu bater na outra, desliga tudo. Entendeu? Entendi. Então, tudo vai depender da sua lógica. Como você quer que seu processo seja automatizado. Certo, senhores? Bem, vou parar por aqui, já há mais de 1 hora aqui que eu estou falando direto. Professor, a chamada. Sim, bem lembrado. Deixa eu pegar o link aqui agora que eu já perdi. Pessoal, usem esse link somente no dia. Não adianta ir depois e botar lá que veio para a aula. Não vai adiantar porque eu sei qual foi a data e hora que o pessoal colocou. E coloquem a disciplina correta também. Eu estou me atrapalhando nesse negócio de chamada aí. Eu acho que eu faltei um bocado, viu? Então, vamos lá. Vou copiar aqui. E vou colocar aqui no chat. Tenta entrar aí e ver se consegue acessar. Lembre que a aula de hoje é de CLP. Vejam aí. Eu ainda estou meio enrolado também, Rubenildo. Mas tenta entrar, coloque seu nome completo e o link lá. E a disciplina. Entendi agora. Já vi que alguém respondeu. Então está funcionando. Aí, Carol já respondeu, o Alisson também. Eu enviei, professor, viu? Vamos ver aqui, deixa eu atualizar aqui. O Rubenildo ainda não chegou, viu, Rubenildo? Veja aí direitinho. Erivelto, Gabriel, Danilo, Adriano. Ó, Danilo, você botou supervisório, Danilo. Vou mudar aqui para CLP, mas cuidado para não marcar errado. Pronto, senhores. Então, deixa eu parar a gravação aqui.